As nossas séries de ministrações sobre a vida do nosso patriarca e pai da fé, Abraão, e hoje tem como tema até meio intrigante, quando o pai da fé fica com a sua fé abalada. Vou repetir, quando o pai da fé fica com a sua fé abalada. Então quer dizer que o pai da fé, talvez o nosso referencial maior depois de Jesus Cristo, claro, o nosso referencial maior é Jesus Cristo, amém, igreja? Mas depois de Jesus talvez seja o pai Abraão, pai da fé. E hoje nós veremos que esse pai fica com a fé abalada e comete alguns deslizes. E a Bíblia, ela é cheia de deslizes de homens e mulheres de Deus, homens tementes, apóstolos, profetas, poderosos na fé em Deus, heróis da fé, mas que em algum momento comete alguns deslizes, alguns pecados. E por que será que isso tem na Bíblia? Isso não enfraquece a Bíblia, já que a Bíblia é a palavra de Deus, e conseguimos ver na Bíblia alguns homens mentirosos, como Abraão. Ele mente, hoje nós vamos ver, ele mente e ainda combina com a mulher. Vamos mentir junto, ela diz, vamos mentir junto. Diga misericórdia. Por que acontece isso? Isso enfraquece a Bíblia ou fortalece? Fortalece, para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas escrita e vivida por homens, e todos os homens são falhos. Então, posso citar umas 3 falhas, bem rapidamente, ainda como nível de introdução. Do pai Abraão, mentiu. Do Isaac, que é seu filho, mentiu, imitou o pai. Daqui a pouco a gente vai ministrar um pouquinho sobre isso. Davi adulterou. Elias quis morrer. Jonas fugiu. E todos os homens tementes a Deus. Então o que isso significa? Que eu e você, meu amado irmão e irmã, nós somos falhos. A Bíblia diz que em Tiago, Tiago 5, alguma coisa lá, que Elias era homem igual a nós, portanto sujeito às mesmas paixões. Que são essas paixões? São as coisas que ocorrem nas nossas vidas, que muitas vezes nos fazem pecar, ou muitas vezes nos fazem balançar. Então não é o seu pecado, não é o seu deslize, é como você se comporta depois. Você precisa se levantar, pedir perdão, olhar para Cristo e continuar a sua jornada. Posso ouvir amém? Ok, então hoje nós vamos ler em Gênesis capítulo 12, vamos trabalhar do 10 até o 20 e vamos ver o nosso referencial, o pai Abraão, combinando com não é nem Abraão aí, eu já falei isso na primeira, no começo é Abrão e Sarai, depois Deus muda o nome para Abraão e Sara, tá? Mas sempre a gente vai errar, vai dizer Abraão quando é Abrão, mas por enquanto é Abrão. Então nós vamos ver o nosso pai Abrão obedecendo a Deus, no centro da vontade de Deus, numa obediência, numa fé sobrenatural, e vem o mal sobre a vida dele. Olha que coisa interessante. Quer dizer que eu, obedecendo a Deus e no centro da vontade de Deus, numa fé, sem questionar, em obediência, mesmo assim ainda pode vir o caos, a calamidade, a desgraça, o mal sobre a minha vida? Pode, vamos ver hoje. Mas vamos começar a ler, que eu já fiz uma introdução muito grande. Vamos ler capítulo 12, vamos ler versículo por versículo, 10, até o 20, depois qualquer coisa eu dou uma acelerada como eu sempre faço. Vamos ler o 10. Amém, pastor. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha só,
Deus chega com Abraão, né? Vou tentar dizer Abraão. Deus chega com Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de ti uma grande nação, tu vais ser abençoado, e um monte de promessa para Abraão. E vem no 10, vem uma fome. Aí eu começo dizendo para você: como é que um homem de Deus, um pai da fé, em obediência cega, né? Sai da tua terra, saiu, vai para uma terra que eu vou te dar, foi. Quando chega lá, vem a fome. Talvez você esteja passando pela pandemia e não está nem sabendo por que essa pandemia me atingiu e está balançando os meus negócios, as minhas finanças, os meus projetos. Eu quero dizer que já aconteceu com o pai Abraão. Mas olha a atitude de pai Abraão, um homem que falava com Deus, um homem temente a Deus. Quando vem a desgraça, ele vai para o Egito. Diga misericórdia. Quando você estiver passando por situações difíceis, porque mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então você vai passar por aflição, vai passar por debilidade, vai passar por dificuldade, mas você não deve imitar o seu pai Abraão. Não volte para o Egito, não vá para o Egito. O Egito simboliza na Bíblia o mundo, as trevas, o pecado. Como é que o homem de Deus, na primeira pandemia, na primeira desgraça, na primeira calamidade, ele prontamente vai para o Egito? Será se esse Deus não era poderoso para sustentar mesmo em meio ao caos, em meio à fome, em meio à pandemia? Quando eu falo em pandemia, eu estou querendo falar com você hoje. Então nunca volte para o Egito. Do Egito você já saiu, diga amém. Aconteça o que acontecer, você precisa permanecer em Cristo, em Deus. E aí Abraão vai para o Egito. Que coisa triste. Mas vamos lá, 11. E aconteceu que, chegando ele para a entrada do Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Não, então lê o próximo. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Mais um. Dize: peço-te que és minha, que digas que é minha irmã, para que me vá bem por tua casa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então, quando você está na presença de Deus e resolve voltar ou ir para o mundo, a primeira coisa que entra é uma mentira. Ele combina uma mentira com a sua esposa, e pior, bola, trama uma mentira e ainda combina com a sua esposa. Vamos mentir, eu vou dizer que você é minha irmã. Por quê? Porque você era bonita. Lembra que eu falei na ministração passada que os 75 anos de Abraão não eram os mesmos 75 anos de hoje? Que já que ele viveu 175 anos, ele viveu pelo menos mais o dobro e mais um terço, né? Eu provei matematicamente. Sarai tinha 65 anos. Com todo respeito às mulheres de hoje, com plástica e tudo mais, uma mulher de 65 anos, ao chegar numa cidade hoje, tá? Vai causar um impacto assim de todo mundo ficar: ai, que mulher bonita, olha, eu estou afim dessa mulher. Causa isso aí, sim ou não? Não. Então, claro que 65 anos daquele tempo, eu falei na ministração passada, só está reforçando a minha tese, não é dos mesmos 65 anos, porque a Bíblia diz, Abraão disse que, olha, vamos combinar que você é minha irmã, porque os homens vão te ver, vão ser capazes de me matar para ficar contigo.
daí a beleza, porque tu é formosa. E depois, daqui a pouco o Manuel vai ler, as pessoas do Egito viram, os egípcios viram e constataram que era bonito, porque podia só Abraão viu a mulher, achava que a mulher é bonita, né? Mas os outros não achavam nadinha, mas não, todos acharam. Então concordaram com Abraão que Sarai era bonita, bela, aos 65 anos. 65 anos daquele tempo não era 65 anos de hoje. Reforça a minha tese, porque senão não ia parar o sinal aí, o trânsito, né? Então ela parava o trânsito, Sarai. Ok, então quando você volta para o Egito, a primeira coisa que você entra é com mentira. Então diga assim: o pai da mentira é Satanás. Quem já ouviu essa expressão que o pai da mentira é Satanás, diga amém. Mas pergunte para o outro, para o irmão que está ao seu lado, mas não responda. Mas você sabe por que Satanás é o pai da mentira? Pergunte assim, bem discreto, mas não espere a resposta não, que eu que vou responder. Pergunte. Ora, o pai da mentira é porque ele foi o primeiro a mentir. Lá em Gênesis 3, ele, travestido de serpente, ele falou lá para a Eva, né, e disse: olha, é certo que Deus disse para ti não comer desse fruto do bem e do mal, que certamente tu ia morrer. Isso não é verdade. Tu vai abrir teus olhos, tu vai ser conhecedora do bem e do mal, e tu vai ser semelhante a Deus. Então Satanás é o pai da mentira, que está em João 8,44, né? Satanás é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, está assim em João 8,44. Mas é porque ele é o inventor, o autor da primeira mentira, quando ele enganou ali Eva, que você já conhece a história lá em Gênesis 3. Então, aconteça o que acontecer, a situação que você estiver passando não é motivo de você mentir. A verdade sempre é melhor do que a mentira. A verdade deve prevalecer, embora eu falei que na Bíblia está cheio de deslize, cheio de mentira. Nesse mesmo contexto, Abraão mente, depois pasmem você. Lá no capítulo 20 de Gênesis, Abraão desce novamente, agora não para o Egito, mas agora para Gerar. Quando você vê Gerar na Bíblia, diga Gerar. Gerar é a Felista, é a terra dos filisteus, tá? Você vê Gerar lá em Gênesis 20, é a terra dos filisteus. Quando ele desce lá para a Felístia, ele mente novamente. A mesma diz que tu é minha irmã. E a mentira é tão complicada que não adianta atenção pai. Quem é pai e mãe aqui, diga aleluia. Não adianta você ensinar o certo para os seus filhos se você viveu errado. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança ou o menino no caminho que deva andar, que mais velho não vai se desviar dele. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Se eu ensinar o caminho, eu vou dizer como é que você chega lá em casa. Tu vai chegar, pegar a rua, madeira, não sei o que, eu vou ensinar. Outra coisa é eu ir te levando. Digo, vou dentro do carro contigo. Não, dobra aqui à esquerda. Não, agora dobra à direita. Agora passou, tá? É diferente, sim ou não? Então a Bíblia diz que é ensinar no caminho, não é ensinar o caminho. Quer ver? Depois você vê em Provérbios 22:6. Então ensinar o caminho é ensinar com o testemunho, com a sua vida. Então os pais, não adianta ensinar as coisas mais belas e mais maravilhosas para os seus filhos se você tem um testemunho, uma prática de erro, de pecado. Diz para o filho não mentir e vive mentindo. Quando já tem o telefone, aí é o pastor Roberto. Mamãe, papai, é o pastor Roberto. Diz que eu não estou. Aí o filho vai ouvindo, depois meu filho não minta. O que acontece? Quando ele crescer, ele vai ser um mentiroso, porque você é um espelho, você é a janela que o seu filho olha, é o seu testemunho, é o seu procedimento, é a sua vida. Por que eu estou falando isso? Lá em Gênesis 26, lá nós podemos constatar, agora é Isaac, que desce também para Gerar, para a terra dos filisteus. E lá ele diz para quem? Para Rebeca. Diz também que tu é minha irmã. Olha que coisa interessante. A mesma mentira do pai reproduzida no filho. Diga misericórdia. Diga que Deus me livre.
de reproduzir as coisas ruins, o mau testemunho para os meus filhos. Se é verdade, diga amém. Então, primeira coisa, quando você desce para o Egito, é você bolar um trama, uma mentira. Por isso que a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Desce para o Egito, volta para o mundo, volta para as trevas. E na primeira coisa que diz, vamos mentir junto, coletivo. Vamos avançar. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, e era muito formosa. Mais um. E viram os príncipes de Faraó e gabaram diante de Faraó. E a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Então a pergunta agora é o seguinte: Faraó, do rei do Egito, pegou ou não pegou Sarai? Olha que coisa interessante. E eu vou dar duas conjecturas, uma que pegou e outra que não pegou, tá? E não tem base bíblica para dizer que pegou ou não pegou. Por isso que eu vou dar as duas teses. Por quê? Porque diz que Faraó pegou Sarai para ser sua mulher, sua esposa, em algumas traduções. Mulher, esposa em outras traduções. Ele casou com Sarai. É isso? É. Então, se ele casou, se fosse aqui no Brasil, e se ela era uma mulher bonita, tu viu que os egípcios todos disseram, até os príncipes gabaram, rapaz, já viu aquela mulher muito bonita, é muito bela, é muito linda. Eu Faraó disse, é mesmo, então traz logo ela para cá, para ser minha mulher. E pegou, trouxe ela para o palácio, para ser esposa dele. Mas vamos entender uma coisa, se fosse no Brasil, claro que tinha pego, se fosse uma brasileira, se fosse um rei brasileiro. Mas nos tempos bíblicos, como é que funcionava isso? Diga, os reis possuíam 2 haréns. Um era para as mulheres que estavam chegando, quase que sempre virgem, e podia ser também, neste caso aí de Sarai. Nesse tempo do primeiro harém, a mulher era toda embelezada. Eu estou pegando isso do contexto de Esther. Quem quiser vai ler Esther. Esther foi escolhida numa espécie de concurso ali, de sorteio, de rainha, de mais bela. E aí foi escolhida Esther, para ser a esposa do rei Assuero. Mas a Bíblia diz que Esther passou um ano, se embelezando, guento, especiarias, massagem, cuidados, banhos aromáticos, só para aquele dia da núpcia. Então, se baseado nesses tempos bíblicos e no livro de Esther, Faraó não pegou a Sarai, até porque também os egípcios, eles tinham muito medo de pragas, de doenças. Quando você vê não sei se você já viu algum filme do faraó do Egito, você vai ver que sempre o faraó está com a cabeça raspada. Quem já viu, diga amém. Sabe por que isso? Tinha medo de piolhos. Então a gente tinha medo de, naquele tempo, observe que você pegar uma doença, se você pular a cerca, né? Pegar uma doença, hoje tem até camisinha, nem pega, mas se você pegar uma doença venérea, aqui ninguém vai pegar, aqui todo mundo é crente, diga amém. Mas você pega só uma injeçãozinha ali na região dos glúteos e já está resolvido. Hoje tem as vacinas, a ciência, os medicamentos poderosos, né? Mas naquele tempo, meu amigo, qualquer doença matava. Então era uma espécie de quarentena que os reis faziam. Deixava as mulheres lá toda passando o tempo lá, se cuidando, se embelezando, se preparando para aquele grande dia. Então, nesse contexto, Faraó não pegou, mas eu falei, e se for no Brasil, tinha pego. E ele pegou ou não pegou? Não sei, a Bíblia não diz, tá? Mas lá em Gênesis 20, como eu falei, que ele fez a mesma coisa, só que agora em Gerá, só que agora na região dos filisteus, lá Deus impediu
o rei lá é Abimeleque. Vou ensinar outra coisa para você. Abimeleque é um título de rei, tá? No Egito, o nome do rei era Faraó. E na Filístia, nos filisteus, o rei dos filisteus era Abimeleque. Diga Abimeleque. Então Abimeleque é um título, assim como Herodes e tantos outros. Ok. Então lá em Gênesis 20, Deus proibiu Abimeleque de pegar Sarai. Mas nesse primeiro aí não diz. Então pegou? Não pegou? Não sei. Cada um julga a sua causa, tá? Mas não dá para ser nem que sim, nem que não. Tem as duas conjecturas, eu já falei para você, vamos avançar. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Não, lê o anterior, versículo anterior. E viram o príncipe de Faraó e gabaram diante de Faraó. Ah, não, então tá. Então lê mais o outro para frente, mais um. Feriu, porém, o Senhor Era isso. Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha o que aconteceu. Quando Faraó levou Sarai para o seu harém, para o palácio, Deus se pegou ou não pegou, já sabemos, não dá para saber. O certo é que Deus mandou umas pragas. E, de certa forma, a Bíblia não diz como foi que Faraó ficou sabendo. Em Gênesis 20, Deus aparece para o rei Abimeleque em sonhos e diz: essa mulher aí era casada com Abraão. Ele é profeta. Hora que ele que trouxe uma praga e doença para todos eles. Mas nesse de 12 não tem, está um pouco obscuro. Mas, de certa forma, Faraó ficou sabendo que Sarai era casada com Abrão. E aí, aprenda uma coisa: quando nós voltamos para o Egito, que não devemos voltar, a primeira coisa que nós fazemos é tramar uma mentira. Depois que nós mentimos e sustentamos essa mentira, nós somos descobertos, e é quando passamos a maior vergonha que pode existir na terra, quando um ímpio chama a atenção de um justo. Diga misericórdia. Faraó, rei do Egito, que muitas passagens nós consideramos como o próprio diabo. Não é, claro que é uma figura, mas não é errado a gente dizer que o Faraó é o cão, é o capeta, é o chifrudo. Agora o chifrudo vem e repreende o pai da fé e diz: olha, por que tu não disseste que ela era tua mulher? Facilmente alguém tinha se deitado com ela, e aí tu ia trazer todo o mal. E ele trouxe o mal, veio praga sobre o Egito. Alguns historiadores dizem que foi uma miniatura das 10 pragas lá da frente do Êxodo, mas também não tem base bíblica. O certo é que veio algumas pragas, e ele chama a atenção de Abrão e deporta. É quando Abraão vai para o Egito, e o Egito diz para você: eu quero profetizar na tua vida que toda vez que você tentar ou voltar para o Egito, tu vai ser deportado de lá, porque você não serve mais para o mundo. Se você concorda com o Senhor. E ele foi deportado, entrou ilegal. É quando um brasileiro entra nos Estados Unidos e é descoberto, o cara bota dentro do avião, manda esses cabras de volta para o Brasil. Cara, enviou Abrão e Sarai de volta e deu alguns bens para ele. Ele voltou enriquecido, e ele voltou, não precisa mais ler não, ele voltou para Betel. Betel significa casa de Deus, é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, e a Bíblia diz que ele voltou para aquele altar que ele já tinha feito, e ali ele adorou ao Senhor.
Do 1 ao 9, ele constrói 1 ao 9, versículo 1 ao 9 de Gênesis 12. Ele constrói 2 altares, ele adora ao Senhor. Mas quando ele vai para o Egito, ele nem constrói altares e ele nem adora ao Senhor. Então qual é a moral da história? Qual é a aplicação? Você não serve mais para o mundo não te quer de volta. Nunca tome essa decisão. Está ruim aqui, está difícil aqui, está complicado. Ore, busque a Deus, continue louvando, continue adorando, continue buscando direção, e Deus vai te dar livramento na tua vida. Não precisa voltar para o mundo, porque o mundo não te quer. E é quando o rei ímpio chama a atenção do nosso patriarca maior, do nosso pai da fé, e ele vem com a desculpa mais esfarrapada, que eu já estou na conclusão. Desculpa mais esfarrapada, ele diz: na verdade ela é minha meia-irmã. Na verdade ele não mentiu, mas uma meia verdade, uma meia mentira, é mentira, e o pai da mentira é o diabo. E ele diz: ela é meia irmã, porque na verdade eu e ela somos filhos do mesmo pai. Aí você diz: mas podia naquele tempo? Podia, tá? Muito tempos atrás, né? No começo, irmão casava com irmão, até porque todos nós viemos de Adão e Eva. Tá? Então era de irmãos e irmãs, primo, tio, sobrinha. Quase você, o outro irmão de Abrão, ele casou com a sobrinha também. Um casou com a irmã, outro casou com a sobrinha. Então podia. Somente Levítico, quem quiser se aprofundar, Levítico capítulo 18, a partir do versículo 9, é quando Deus estabelece, aí ele proíbe tudo isso. E o interessante, ele proíbe o sobrinho casar com o tio ou a tia, mas não proíbe o tio de casar com a sobrinha ou com o sobrinho. Não proíbe. Na Bíblia não proíbe. Levítico, tá? Mas fica subentendido que está proibido. Hoje, já na conclusão, hoje os casais sábios, que quase não tem solteiro, mas os que ainda vão casar, o certo é fazer alguns exames. Simples exame de sangue pode detectar algumas coisas interessantes. Se os filhos poderão nascerem com alguns problemas de ordem genética, né? De ordem biológica. Simples exames, mas naquele tempo, né, não tinha nada disso. Aconteceu isso. O certo é que o pai Abraão, o pai da fé, agora fica sem fé e toma uma decisão horrível de voltar para o Egito, combinar uma mentira, mente, são chamados a atenção, são deportados e ele volta. Quero dizer para você que se você realmente é um chamado, se você realmente é um escolhido, você pode até andar por lugares áridos, como diz a Bíblia, né, Mateus? Mas você vai voltar para os braços e para a casa do Pai. Betel é casa de Deus. Que você hoje, que talvez em pensamentos esteja até um pouco afastado, em pensamento você esteja desviado, pensando em voltar para o mundo, fazer amizade com o Egito, você não serve mais para o mundo. Uma vez que você se decidiu por Jesus, o mundo não te quer mais. Posso ouvir amém? Amém. Fique em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado que hoje a Tua palavra trouxe uma lição tremenda, meu Deus. Com o nosso maior referencial de fé depois de Jesus Cristo, o nosso querido e pai Abraão, o nosso patriarca, o principal patriarca, meu Deus, cometeu um deslize tão feio, meu Deus. Não confiou, não dependeu, não teve fé, e quando veio a fome, quando veio a escassez, quando veio a sequidão, quando veio a aridez, volta
para o Egito. Meu Deus, ainda combina com a sua esposa Sarai, meu Deus, de chegando no Egito, enfrentarem as pessoas com mentira, meu Deus. Será se esse Deus que tirou do Ur dos caldeus, da terra do paganismo, da terra da idolatria, não era suficientemente capaz para abençoá-lo em primeiro lugar em Canaã, ou mesmo que ele descesse para o Egito? Será se Deus não podia sustentar ele sem ser preciso mentiras? Meu Deus, tem tantos homens que diante da dificuldade querem ajudar a Deus, meu Pai, como se Deus não fosse suficientemente capaz de fazer todas as coisas, de estar no perfeito controle de todas as coisas e saber todas as coisas e ter a melhor direção para todos nós. Meu Deus, nos ajuda a aprender com Abraão, meu Deus. Tenho ensinado que existem pessoas sábias, que são aquelas que aprendem com os erros dos outros. Que cada um aqui da base 14 seja sábia, mas que não seja inteligente, que precisa errar para poder aprender. Abraão errou e aprendeu, e nesse contexto ele só foi inteligente, meu Deus. Meu Pai, obrigado, porque a Bíblia é cheia de erros e defeitos de homens, para mostrar que eu também erro, eu também peco, meu irmão e minha irmã também erram e também pecam, mas que para todos nós existe um Deus que um dia, se esvaziando de si mesmo, venceu a morte, como hoje mesmo cantamos, ali na cruz do Calvário, e nos justificou, para que todos nós tenhamos vidas em Cristo, e vida em abundância, com a salvação eterna. Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. E você diz amém, aplauda ao Senhor bem forte. Se estiver gravando, deixa eu gravar mais um minuto da música.